Fala pessoal, Dante aqui. Há 6 meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre o Note 10 Plus em 2020, né, um aparelho que foi lançado em 2019, e eu tava falando por que eu achava que ele continuava sendo um dos melhores de 2020. Na época, no contexto, vários pontos positivos do Note 10 Plus faziam muito sentido ainda em 2020. E agora em 2021, aí 6 meses depois, muita coisa mudou. Eu mesmo troquei de aparelho, fui pro S21, fiz aí alguns vídeos no canal. E aí eu queria fazer um update daquele vídeo do ano passado. Eu acho que muita coisa que eu falei lá continua valendo, mas outras alteraram e eu queria passar esse ponto de vista para você. Então se você não viu o outro vídeo, dá uma olhada lá, porque lá eu tenho uma perspectiva bem completa do meu uso. E aqui eu vou atualizar os pontos que eu acho que ainda valem a pena a gente falar e que mudaram aí com o contexto agora dos novos lançamentos. Uma coisa que eu percebi sobre o Note 10 Plus desde que eu comecei o canal foi o quanto o pessoal curte esse aparelho, é impressionante. Então quando eu fiz lá os primeiros vídeos dele, inclusive esse falando sobre o Note 10 Plus em 2020, que é o melhor vídeo do canal até hoje, em visualizações, né, em comentários também, acho que em tudo. Muita gente ama esse aparelho, muita gente comentando, falando sobre a experiência, o pessoal gosta demais do Note 10 Plus, então toda vez que eu falo dele aqui no canal, o pessoal vem relatar a experiência, vem falar o quanto gosta do aparelho, falar onde comprou, quanto pagou, é impressionante quanto o pessoal curte esse aparelho, então a Samsung acertou em cheio e isso está mais do que claro. Então, antes da gente começar a falar sobre os pontos importantes desse vídeo, eu queria anunciar aqui que eu estou vendendo o meu Note 10 Plus. Então, agora ele já cumpriu o seu papel, ficou aí um bom tempo comigo. Um dos melhores aparelhos que eu já tive, sem sombra de dúvidas. Então, eu vou deixar na descrição aí o link com o anúncio dele. A gente pode negociar o valor, eu vou mandar ele com todos os meus acessórios. Tem um monte de capinha aí que eu comprei pra ele, tem vídeo no canal aí. Essa película fosca eu vou deixar aplicada aqui pra proteger e quem comprar pode tirar ou não. Também vou deixar a película de vidro aqui que tá certinha e vou mandar outras junto. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada aí no anúncio, até porque é um aparelho que você não acha mais aí na 0 km nas lojas. Bom, vamos lá, com uma leve introdução para quem não lembra, o Note 10 Plus foi lançado lá em 2019, o top de linha da Samsung para aquele ano, ao lado da linha S10, né? Mas o fato é que o Note foi ali o aparelho que realmente chamou a atenção naquele ano, porque o design dele foi muito diferente. Se você pegar o Note 9 e o Note 10, parece que foi mais de um ano ali, né, de upgrade, quando na verdade foi lá em 2019. Essa troca. Então eles acertaram em cheio no design, as câmeras para a época tinham um upgrade muito interessante em relação às gerações passadas, a gente já vai falar delas. A tela fantástica, que até então a gente não tinha um Note sem bordas, né? Só o S10 tinha vindo com esse design que é fantástico. E como de costume, já padrão da Samsung, é um aparelho completíssimo, né? Então com tudo que dava, que a Samsung colocou na época, só não tem uma coisinha que já estava começando, a gente já vai conversar sobre ela. Mas então o Note 10 Plus foi um aparelho que realmente foi fantástico em termos de design, a Samsung acertou bem na mosca com esse design e também com essa cor aqui, o tal do Aura Glow, que fez muito sucesso. Eu, inclusive, que sempre tive aparelhos pretos ou mais escuros, né, cinza que seja, fiquei tentado a pegar o Aura Glow, peguei. No fim das contas, acho que valeu a pena, é uma cor maravilhosa. Eu coloquei essa película fosca que deixou bem interessante pra mim, pelo menos, mas agora já tava meio enjoado, né? Então, vai de cada um, mas eu acho que é, assim, uma cor bem interessante e que combina demais com o aparelho, né? Essa é a questão, combinou demais com esse aparelho aqui, não tenho o que dizer. E eu acho que não tem como falar do design desse cara aqui sem falar dessa tela que continua sendo, cara, uma das melhores do mercado, eu não tenho o que falar, vou abaixar um pouco o brilho aqui para vocês verem que tela fantástica, olha isso, gente. Olha que coisa linda, já tinha aqui o furinho para câmera, mas, cara, nessa tela de 6.8 enorme, ele já nem era tão grande assim, sabe? Hoje a Samsung diminuiu, é verdade, o Note 20 Ultra, por exemplo, tem uma abertura ali que é menor ainda, né, para essa câmera, mas aqui já era fantástico, olha essas bordas, esse aparelho aqui, acho que é um dos mais bonitos que a Samsung já fez, olhando de frente assim. Olha isso, continua, parece que foi lançado agora, impressionante mesmo. E eu acho que esse acaba sendo um dos pontos fundamentais desse aparelho, né? Essa tela enorme, esse design quadradão, essa curvatura que ainda era maior nessa geração, então é uma tela até que bem curvada, bastante curvada, que acaba, já falei aqui no canal, é difícil achar capinha que protege bem, é mais difícil ainda encontrar película, tá? Então, tem esse ponto negativo, mas em questão de design,
de sentir um aparelho moderno na sua mão, olha isso, é absurdo. Então esse é um ponto positivo nesse sentido, né? Então, além desse tamanho incrível, a largura, que eu acho que em relação à linha S, né, a linha Note preserva ali um pouco mais de largura para você justamente usar a S Pen aqui na tela com mais facilidade, não ter que ficar descendo para a próxima linha tão rápido, né? Porque na linha S a gente tem uma tela mais estreita que não é muito legal para usar com a S Pen. Isso tudo aliado à resolução Quad HD, um brilho que passa fácil aí dos 1000 nits, certificação HDR10+. Então aí tá uma tela que continua sendo top de linha hoje, a não ser por um quesito, que é a taxa de atualização da tela. Aqui a gente não passa então dos 60 Hz, né? E essa é uma questão bem interessante, porque lá em 2019 você pode pensar, ah não, mas normal, né? O aparelho foi lançado. Tá bom, é verdade, mas naquela época já estavam saindo aparelhos com 90 Hz e alguns já com 120. 90 aqui já faria uma grande diferença, que seria bem interessante. Mas a Samsung optou por não ir por esse caminho. Eles introduziram 120 Hz só na linha S20, aí no começo do ano seguinte, do ano passado. E eu acho que até então essa é a única coisa que você podia falar dele na época. A única coisa que a Samsung não colocou foi uma taxa de atualização maior. Só que naquela época quase ninguém tinha experimentado isso ainda no aparelho assim, então dava para deixar passar, não tinha muito o que dizer. Só que aí quando veio as linhas novas de 2020 já começou a isso ser um ponto que o Note 10 Plus deixava a dever, né? Só que eu te digo, se você não está acostumado a usar 120 Hz no dia a dia, você não tem outro aparelho que tenha, vai continuar sendo normal para você, vai continuar sendo um aparelho super rápido e que não vai fazer diferença nenhuma. Se você convive com outro aparelho ali lado a lado, aí pode ser que você note. Agora no S21 eu já me acostumei bastante com a taxa de atualização, então quando eu pego no Note 10 Plus realmente eu sinto uma diferença. Mas não é nada que você se acostume rápido, sabe? Eu acho que não é tão grande quanto dizem. Eu acho que, sei lá, você vai usar 10 minutos ali, você vai esquecer tudo isso e vai estar usando o aparelho normalmente. É mais o choque na hora que você tá trocando ali, bem na hora que você pega ele e começa a usar, você percebe. Depois eu acho que isso tudo você esquece. Mas não deixa de ser um ponto interessante que seria muito bem-vindo no Note 10 Plus, né? Uma taxa de atualização mais rápida, acho que deixaria esse aparelho como um top de linha ainda em 2021, né? Ainda mais com a S Pen, que ela teria uma resposta ainda mais rápida. Mas eu acho que isso dá para deixar passar, porque essa tela continua sendo fenomenal. Essa tela para ver vídeos e filmes continua sendo fantástica, uma das melhores que tem. Bom, vamos então falar de um ponto muito importante, as câmeras, como elas envelheceram e como elas se saem, né, hoje em dia, depois de várias atualizações. Eu já fiz até vídeos aí de comparativos com o Note 10 Plus e ele recebeu muitas atualizações de câmera, então é de se esperar que ele tenha evoluído um pouco com essas atualizações. O conjunto aqui é muito simples, a gente tinha uma ultra-wide de 16 megapixels, uma câmera principal de 12 e aí a gente tinha uma telefoto de 2 vezes de zoom ótico, também de 12 e um sensor time of flight aqui para ajudar com o foco e também a percepção de profundidade, né? Esse conjunto para 2019 era tudo que você poderia querer. Super versátil, né? 3 câmeras ali, essa ultra wide que era muito desejada e a Samsung fez logo uma ultra wide com muita qualidade. Se você pegar ela comparada do iPhone 11, mesmo o 11 Pro, 11 Pro Max, essa aqui se saía melhor na época e continua saindo melhor hoje, né? Ela tinha ali uma qualidade já mais interessante. Então não era uma câmera que estava ali só de enfeite, ela realmente fazia uma participação bem importante nesse conjunto. Foi só com a introdução do S20 que começou aquela moda de zoom de 100 vezes, Space Zoom. Aí o S20 normal também tinha 30 vezes de zoom, já dava para fazer algo a mais. Que aí você começou a perceber que o Note 10 Plus não oferecia tudo aquilo. Então, para mim, em relação, né, só de especificações em relação aos aparelhos atuais, o Note 10 Plus fica devendo num zoom mais interessante e eu acho que seria legal também ter um sensor com uma maior quantidade de megapixels ali, dependendo, às vezes você quer fazer uma foto e quer dar uma cropada nela, que você não tem muito essa margem, né? Mesmo assim, continua sendo um aparelho super competente, porque ele já filma em 4K 60, ele tem um HDR se você quiser ativar para vídeo, o que já é um recurso aí super bacana, que já tinha nessa época. E o que eu percebi a Samsung estava meio que parando de fazer uns updates para ele, né? Tipo, eu achei que tinha a ver com o envelhecimento do aparelho. Então, veio a One UI 3,
Mas não vieram alguns recursos da linha S20. Exemplo, no modo noturno, quando você batia a foto no Note 10 Plus, lá quando ele lançou, ele tinha um timer assim que girava em volta da bolinha aqui. E na linha S20 eles já trocaram para meio que uma lua que vai enchendo aqui até completar o tempo, que acaba sendo uma visualização melhor para quando você vai bater a foto. Isso não veio aqui na atualização da One UI 3. Aí agora que veio a 3.1, de repente chegou. Então vou bater uma foto aqui no modo noturno e vocês veem a animaçãozinha aqui que eu comentei. Então isso eu acho que do nada a Samsung implementou e mostrou que eles não estão parando não com as atualizações. Outra coisa que eu percebi bem interessante aqui, se a gente vier no modo Pro, agora eu consigo tirar fotos Pro com a Ultra Wide, isso não acontecia antes. Então eu só conseguia usar a câmera principal, e aí agora com o S21 eles liberaram essa função, e isso já foi habilitado no Note 10 Plus, olha que incrível. Então você pode tirar fotos no modo Pro aqui e salvar elas em RAW, que eu acho que é o que mais interessante aí, você poder editar suas fotos em RAW, levando em consideração que aqui você já tinha uma Ultra Wide bem interessante, né? Até mesmo o modo de foco dinâmico mudou para retrato, como na linha nova. O vídeo profissional ele ganhou com uma atualização, acho que a One UI 3 já trouxe essa atualização do vídeo profissional, mas muito bom isso aqui também, é muito útil. Então, assim, a única coisa que eles não conseguem trazer para cá é o zoom via software, né? Porque se desse, eu acho que eles trariam. Isso é um ótimo sinal, né? Quer dizer que a Samsung está procurando manter os tops de linha atualizados. E lembrando, né? Ele vinha ali com o Android 10, na verdade ele foi lançado com o Android 9, logo depois recebeu atualização para o 10, agora está no 11 com a One UI 3.1, e aí você pode pensar, pô, que pena, né, tá acabando já o ciclo de atualização desse smartphone, ele vai até o 12, né, garantido pela Samsung ele vai até o 12, mas aí tem um ponto que a gente não está levando em consideração. As atualizações da One UI estão muito importantes, eu acho que estão mais importantes que as do próprio Android. E geralmente a gente está tendo umas duas dentro de cada versão do Android. Então elas acabam trazendo muito recurso novo. Então vamos pensar assim, ele vai ser atualizado para o Android 12, provavelmente vai ser o One UI 4.0. É possível que ele receba o One UI 4.1, que provavelmente vai acontecer, e pode ser que exista uma One UI 4.5 aí, quem sabe, dentro do próprio Android 12. Então, ainda tem aí pelo menos umas duas grandes atualizações que vão acontecer aqui, pelo menos duas. E que podem continuar melhorando a câmera, melhorando o desempenho, melhorando a bateria. Então isso é bem legal. E trazendo os recursos novos. Um exemplo de recurso novo que foi trazido aqui é isso aqui, ó. A gente tinha o filtro de luz azul, mas a gente não tinha ganhado essa opção de ser adaptável. Então você deixa ligado e ele vai deixando mais amarelado ao longo do dia. Antes você só podia ligar e aí você escolhia manualmente a intensidade que você queria do amarelamento, né? Isso veio agora e tá aqui exatamente como é no meu S21. Então isso é demais. Eu acho que a Samsung tá acertando em cheio nessas atualizações. Aqui no canal a gente tem dois comparativos aí de câmera com o Note 10 Plus. A gente tem contra o iPhone 11, que faz ali bastante sentido, né? Era o concorrente da época. E agora com o S21 eu fiz um comparativo bem interessante também. Mas só para vocês não reclamarem, peguei uma foto que está editada, mas que eu tirei com o Note 10 Plus aqui. E eu acho muito bacana. Então, apesar dos apesares, ele continua tendo uma câmera que vai te satisfazer demais. As únicas observações que eu falei no comparativo, além desse ponto do zoom e da questão de não poder tirar fotos maiores que 12 megapixels, foi a parte das texturas. Eu achei que o Note 10 Plus peca um pouco em capturar texturas, principalmente quando a luz já começa a ficar um pouco mais baixa. Isso em relação ao iPhone 11 e o S21. E muita gente falando, não, meu Note 10 Plus não é assim. É que, gente, vocês não estão comparando lado a lado, né? Eu também achava meu Note 10 Plus incrível para capturar texturas. Até eu comparar lado a lado e aí vi que realmente falta alguma coisa ali. Vamos falar de novo da bateria, então, e como que tá a situação por aqui. Lá no primeiro vídeo, acho que esse foi o tópico que eu passei mais tempo falando, porque eu tinha muita coisa para conversar ali. E agora vai ser diferente, eu já não estou usando mais o Note 10 Plus, como vocês podem ver aqui. Uma carga completa dura cerca de 2 dias, até parece, né? Não se enganem com esses números. Média de uso diário 6%. Mas, eu acho que de certa forma eu continuo com a minha opinião. Eu não acho que seja uma bateria horrível, como muita gente diz. Muita gente diz que o pecado do Note 10 Plus é a bateria, que é muito ruim, que não aguenta, sei lá o que. Eu não acho que é bem assim, tá? No meu uso eu sou um usuário até que pesado. E realmente tinha dias que eu precisava carregar ele ali no meio do dia. Só que eram dias que eu fazia ali 9 horas de tela, 8 horas e pouco de tela.
Então, pô, será que a bateria é tão ruim assim ou eu que estou usando demais? Tem esse ponto, é óbvio, né? Tem aparelhos que chegam a durar tudo isso de tela, até mesmo alguns com o próprio Note 10 Plus conseguem fazer durar isso, mas no meu caso não durava, meu tipo de uso não era para isso. Só que ao mesmo tempo eu não queria julgar o aparelho pelo meu tempo, né? Eu acho que passando de 6 horas de tela já é super razoável para a maioria das pessoas, para um dia normal, para uma pessoa que trabalha, que, né, não fica o dia inteiro no celular. E isso ele sempre me entregou, eu acho que eu sempre consegui ali razoavelmente 5 horas de tela. É verdade que tiveram updates ali, quando ele atualizou para o One UI 3, ele praticamente não fazia nem 4, tava horrível, mas hoje isso já foi estabilizado, já tá melhor. Então eu acho que é um aparelho que dá para confiar na bateria, mas eu entendo até quem reclama por um motivo. Quem tá comprando um aparelho dessa categoria, não só pelo preço, mas pelo tamanho, é um aparelho grande, é o suprassumo mesmo, que é uma bateria de aparelho grande, e eu acho que ele fica um pouco atrás nesse quesito. Eu já mostrei aqui no canal e eu tenho percebido que a bateria dele é bem equivalente à do meu S21, que é um aparelho menor, com tela menor, bateria menor. Então você espera que um aparelho desse tamanho tenha uma duração equivalente a um aparelho desse tamanho, como é o S21 Ultra, que tem ali uma baita bateria. E ele acaba sendo um pouco menos do que isso, e eu acho que isso que decepciona as pessoas. E eu consigo entender. Eu considero que meu S21 entrega uma bateria um pouco melhor do que eu tinha aqui. Até se você for pensar que ali eu tenho 120 Hz, aqui eu não tinha, e a bateria ali é menor, aqui era um pouco maior, 4.300 mAh. Então eu consigo entender, mas eu não consigo te falar que essa bateria é um lixo, porque se ela me entrega ali 5, 6 horas de uso de tela ligada num dia, como que eu vou falar? Isso é mais que suficiente para a média das pessoas, mas eu entendo que você quer que dure 8, que você quer que dure 9, mas eu também entendo quem reclama que não dura nem 5. Porque realmente tiveram updates que ferraram ali a vida da bateria, mas eu acho que isso já foi corrigido, a Samsung meio que já consertou isso. Então é um aparelho que eu acho que você passa ali das 5 horas de tela num dia de uso moderado, que não é nem muito leve, nem muito intenso. Se você for jogar aqui, aí com certeza vai durar menos, mas eu acho que é uma bateria que é razoável, tá? Eu acho que você não precisa ter medo dessa bateria. É diferente de um iPhone SE desse ano, né, que é um aparelho que realmente tem uma bateria muito pequena para os padrões atuais. E apesar de ser um aparelho de tela pequena, com um processador eficiente, simplesmente não tem capacidade ali. Aqui você tem a capacidade, então, pior dos casos, você está sem um carregador, você joga ali no Ultra Economia, você vai ficar 3 dias ali sem ter que carregar o celular. Então você ainda tem o que explorar, mas é realmente um aparelho com muitos recursos, com um processador que gosta de drenar aí uma certa bateria. Então eu entendo que não é um aparelho que está atendendo todas as expectativas, é verdade. E claro que a gente não podia deixar de falar de desempenho, vou até rodar um benchmark aqui enquanto a gente conversa. No Note 10 Plus a gente tem um Exynos 9825 aqui no Brasil, mas lá fora era o Snapdragon 855. E eu vou falar para vocês que nessa época já tinha uma certa polêmica ali do Exynos ser um pouco abaixo do Snapdragon, mas ainda era uma questão que você colocava os dois lado a lado, e algumas coisas do Snapdragon saía melhor, em outras o Exynos surpreendia. Só em quesito de bateria que o Exynos sempre ficava um pouco atrás. Só que aí na outra geração, no Exynos 990, esse gap ficou bem maior, mas aqui ainda não era tudo isso. Então eu acho que é um bom Exynos, é um Exynos bem competente e que eu continuei jogando aqui nele, por exemplo, jogos super pesados. Todos que eu joguei ele roda no máximo sem nenhum problema. Para fazer a exportação dos meus vídeos aqui, eu fiz um comparativo com o S21, ele foi até mais rápido, que até agora eu não entendi o motivo. Então é um processador que, por enquanto, eu não estou vendo ele enfrentar problemas com aplicativos de terceiros, com coisas mais pesadas. E isso aliado ali com 12 GB de RAM que ele tem, eu já falei aqui para vocês, é uma maravilha, porque às vezes você deixa um aplicativo aberto, no dia seguinte você vai abrir e ele está lá no mesmo lugar. Então é bastante memória RAM. A Samsung estava caprichando naquela época, né? Estava colocando bem mais do que a gente realmente precisava. E é bom, porque o aparelho envelhece bem, né, com esse tipo de coisa. Quantos aparelhos bons que não tem por aí que acabam pecando na memória RAM, que acaba sendo pouca, né, para o futuro. Então ele tem um desempenho bem legal, eu acho que continua sendo um desempenho de top de linha. Agora, o uso no dia a dia, eu percebo que o S21 tá mais rapidinho, tá mais interessante. Não é que aqui tá travando, que tá lento, não é nada disso, continua super rápido.
mas você percebe que tem uma fluidez maior no S21. Eu acho que a velocidade de atualização da tela também contribui para isso, mas eu sinto ali alguma coisa. Eu tava tendo problema com o Instagram aqui, parecia que ele tava rodando pesado, sabe? E no S21 o Instagram tá voando, então não sei se é software, se é realmente o processador sentindo aí o peso da idade, mas no geral eu ainda acho que aqui tem um desempenho de top de linha. Bom, aqui está o resultado, só para não ficar devendo para vocês. Podia ter ido melhor, eu acho que eu já tive resultados bem melhores aqui, mas está bem dentro do que esse processador é capaz. Eu acho que continua sendo super competente, tá? E isso aqui é só um teste sintético, né? Não quer dizer muita coisa. Assim como eu falei para vocês, no dia a dia ele continua entregando uma performance super competente. Bom, então para concluir, até coloquei uma foto aqui do dia que eu peguei esse aparelho lá em 2019. Peguei na pré-venda, né? Fui buscar aquela loucura que você vai na loja da Samsung. Hoje não tem mais isso, né? Por causa da pandemia. Mas você vai lá na loja da Samsung e fica esperando abrir a porta, aí já pega lá o aparelho, passa os dados. É muito legal, né? Então, esse foi o dia que eu peguei, tirei da caixa no carro mesmo, bati a foto. Olha que cor linda, né? Eu tava fascinado na época. E é pra dizer que eu entendo aí quem é super fã desse aparelho, porque eu acho que foi realmente um aparelho que marcou a época aí na Samsung. Eu queria muito guardar o meu, porque eu sei que ele vai de certa forma virar um clássico, se é que existe isso, né, nesse mundo, mas vai ser um aparelho que eu vou sentir falta. Daqui a um tempo eu vou falar, puta, como será que tá o Note 10 Plus, né? Queria ver tal, mas para rodar aqui os aparelhos do canal, para também seguir em frente, né, fazer novos conteúdos para vocês, mostrar outros aparelhos, eu preciso vender o Note 10 Plus, e o meu tá novinho, tá zerado, no anúncio lá eu coloquei tudo. Mas então vamos falar aqui. Você não encontra mais o Note 10 Plus nas lojas, né, pelo menos se você tiver muita sorte pode ser que você ache ali em algumas varejistas, mas a Samsung meio que tirou de linha, então tá cada vez mais difícil achar esse aparelho novo, e aí as pessoas estão recorrendo para os seminovos, né, que é o caso do meu aqui, por exemplo. E aí, será que ainda vale a pena se aventurar no Note 10 Plus, se ele já está sendo um aparelho que você tem que pegar ali com um pouco de uso, ou às vezes de alguém que está revendendo ali, que você não tem certeza se você pode confiar. E esse é um ponto que no outro vídeo do ano passado eu falava, meu, pega o Note 10 Plus, ele estava ficando super em conta ali nas lojas, hoje a gente já não tem mais essa opção. Todas as coisas subiram de preço, então já não é a mesma situação do ano passado. Então esse é um contexto que mudou, né? Hoje é um aparelho que já está aí praticamente 2 gerações para trás, né? A gente teve a linha 20 e agora a 21 que estão à frente dele. Então já é um aparelho que está ganhando uma certa idade, apesar de continuar super bom. Mas e aí, como que fica, né? Como que eu recomendo esse aparelho para vocês? Sendo que hoje a gente tem intermediários ali, um A52 novo, é um aparelho incrível que vai te dar uma ótima experiência, eu acho, né? Então, como que justifica comprar um Note 10 Plus? Olha, eu acho que é um aparelho para quem realmente sabe o que é a linha Note, valoriza os pontos positivos, a S Pen, todos os recursos que tem aqui. Mas eu vou falar para vocês o que diferencia, que eu percebi no meu Note 10 Plus, principalmente agora que eu troquei para o S21. O que diferencia esse cara de pegar um intermediário hoje, ou até mesmo um top de linha ali, que um pouco mais barato. A sensação aqui, tudo sobre esse aparelho, o acabamento, o motor de vibração, que eu já falei 200 vezes aqui no canal, é uma sensação premium. Você percebe que você está com o top de linha, que você está com a última tecnologia, se dá para dizer assim, porque o aparelho transmite isso. O S21 eu tenho a sensação de algo premium, eu tenho a sensação de um top de linha, porque ele realmente é. Mas quando eu pego o Note 10 Plus com essa tela curva, que eu já não aguentava mais, né, por questões de usabilidade, mas em questão de design, é muito legal isso aqui. Olha o frame dele é tão fininho aqui, é muito legal. Então, toda a sensação, o feeling desse aparelho, o tamanho, a pegada, tudo isso colabora, né, para uma sensação de realmente estar com um top de linha. É um aparelho que corresponde nesse sentido. E que você não vai ter com um intermediário, né? Por melhor que seja, você vai perceber pequenos cortes que esse cara aqui não deixava passar. Então você pode não ter a taxa de atualização aqui, mas nos detalhes ele continua sendo mais refinado. E essa é a grande questão. Eu acho que vale a pena você comprar um Note 10 Plus ainda em 2021. É um aparelho que ainda tem um bom caminho para percorrer, só que você tem que ficar atento aos preços aí. Você provavelmente vai ter que comprar aí de alguém que esteja vendendo, mas
presta atenção, tenta não pagar tão caro nele, porque é um aparelho que eu ainda acho que vale aí mais ou menos a faixa de preço que estão pedindo nele, mas você tem que ver que é um aparelho que está bem cuidado, que está com a bateria legal, e se certificar disso, porque você tem que lembrar que você não vai ter mais garantia, né? Então é legal você pegar um aparelho às vezes que não teve nenhum reparo de tela, se a pessoa fez com a Samsung ou não fez, porque ele tem vidro atrás e na frente, então isso é legal de se certificar, porque aí, tirando isso da frente, eu acho que dá para comprar e ter uma vida tranquila com o aparelho. Eu pelo menos não tive nenhum probleminha sequer com esse aparelho. Então eu acho que é uma compra segura para quem quer um aparelho top de linha, para quem quer um Note mesmo, né, que é uma espécie em extinção, né? O Note aqui, esse vai ser um dos últimos, quase certeza aí que a Samsung tá para acabar com a linha Note. E esse cara aqui tem muita história e muita personalidade, então eu acho que é um aparelho muito legal de ter e que eu tô com dor no coração de ter que me desfazer, mas foi bom demais e espero que possa fazer outro dono feliz e que ele contribua para eu poder comprar um Fold aí, quem sabe, que é o que eu realmente estou atrás agora. Mas é isso, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado aí quem estava procurando. Relatem aí a experiência de vocês com o Note 10 Plus, que eu gosto muito de conversar com vocês aí nos comentários. E quem sabe aí você não pode ser o próximo dono desse cara aqui. Então tá, gente, valeu, a gente se fala na próxima. Valeu, tchau!